Você sabia que existem no mundo algumas raças de cavalos realmente extraordinárias? Desde gigantes que eram montados por cavaleiros medievais nas batalhas, até pequenos cavalos que têm apenas a altura de um cachorro, cada raça carrega uma história de centenas, até milhares de anos, além de força, beleza e habilidades impressionantes que deixam qualquer pessoa admirada. Neste vídeo, vamos explorar algumas das raças de cavalos mais únicas e fascinantes do planeta. Se você achar interessante, não se esqueça de deixar um comentário, um like e se inscrever no canal para apoiar. Número 10. Cavalo Cleveland Bay, a carruagem real inglesa de 500 anos. Você sabia que existe uma raça de cavalo desenvolvida especificamente para puxar carruagens reais e que é mais antiga que a própria Inglaterra moderna? O Cleveland Bay surgiu em Yorkshire, na Inglaterra, por volta do ano 1500, e atualmente restam apenas cerca de 1.500 indivíduos. Altura cerca de 1,61 até 1,70 metros. Peso 550 a 630 quilos. Eles possuem apenas pelagem castanho-baio uniforme, sem qualquer marca branca. Se aparecer outra cor ou marcas brancas, o animal não é considerado Cleveland Bay puro. Em 2019, registros indicaram apenas 512 cavalos registrados no Reino Unido. Originalmente, eram criados para transportar cargas pesadas nas áreas difíceis de Yorkshire. Um único cavalo pode puxar até 2 toneladas ao longo de um dia inteiro. Em 2018, cavalos Cleveland Bay puxaram a carruagem real em um casamento da família real britânica, transmitido ao vivo para o mundo todo. Hoje, a raça é extremamente rara e classificada como criticamente ameaçada. A mecanização da agricultura quase levou esses cavalos à extinção por volta de 1950. Você já tinha ouvido falar dessa raça histórica? Número 9. Cavalo Oldenburg, o atleta de salto alemão de 400 anos. Imagine um cavalo de guerra que evoluiu para se tornar um cavalo olímpico de salto. O Oldenburg surgiu na Alemanha por volta do ano 1600 e é uma das raças mais antigas do país. Altura, 1,65 até 1,78 metros. Peso 550 a 600 quilos. Inicialmente, eles foram criados para servir na cavalaria pesada. Por isso possuem ossos extremamente fortes, capazes de suportar armaduras e cavaleiros. Em 2019, um cavalo Oldenburg conquistou medalha de ouro olímpica no salto em Tóquio. Eles possuem habilidades atléticas impressionantes, conseguindo saltar obstáculos de até 2 metros de altura. Além disso, são conhecidos por terem temperamento calmo e fácil de treinar. Em 2020, um cavalo Oldenburg foi vendido por 500 mil euros, estabelecendo um recorde para a raça. Eles podem viver até 30 anos e são extremamente versáteis, destacando-se em dressagem, salto e condução de carruagens. O que você acha desses atletas equinos da Alemanha? Número 8. Cavalo Bashkir Curly, o cavalo de pelos cacheados e hipoalergênico. Você acreditaria que existe um cavalo com pelos cacheados como os de um poodle e que pode causar menos alergias? O Bashkir Curly possui pelagem cacheada ou ondulada, algo muito raro entre cavalos. Sua origem está ligada às montanhas da Rússia e da América do Norte, mas a origem exata ainda é um mistério. Ele costuma ter entre 1,42 m e 1,60 m de altura e pesa de 365 a 540 quilos. Durante o inverno, o pelo cresce formando cachos densos e ondulados. Algumas pessoas que são alérgicas a cavalos conseguem ter contato com essa raça sem problemas. Um estudo de 2018 mostrou que 70% das pessoas alérgicas a cavalos não tiveram reação ao Bashkir Curly. Um fato curioso, olha só, é que no verão eles trocam completamente o pelo, inclusive crina e cauda. Às vezes parecem quase carecas nessa época, com apenas uma camada muito curta de pelo. Em 2019,
um cavalo chegou a perder toda a crina e meses depois ela cresceu novamente totalmente cacheada. Eles suportam frio extremo e podem viver em temperaturas abaixo de menos 40 graus Celsius. A expectativa de vida pode chegar a 35 anos. Mas a raça é muito rara, com apenas cerca de 5.000 indivíduos no mundo. Número 7. Cavalo Fjord, o cavalo viking de 2.000 anos. Você consegue imaginar um cavalo que já era montado pelos vikings há 2.000 anos e que praticamente não mudou até hoje? O Fjord é uma das raças mais antigas e puras do mundo, originária da Noruega. Eles têm entre 1,35 m e 1,50 m de altura e pesam de 400 a 500 quilos. Eles não são muito altos, mas são extremamente fortes. Algumas características marcantes cor Isabela. Aquele amarelo claro, uma faixa preta que percorre toda a coluna e crina bicolor, preta no centro e branca nas laterais. Análises genéticas de 2019 mostraram que essa é uma das raças mais puras, quase sem cruzamentos nos últimos 1.500 anos. Os vikings usavam esses cavalos em invasões e batalhas, e eles aparecem em arte nórdica antiga. Eles conseguem carregar até 135 quilos em terrenos montanhosos durante o dia inteiro. Em 2020, um cavalo Fjord transportou suprimentos para um abrigo localizado a 3.000 metros de altitude. Seu temperamento é muito dócil, o que os torna excelentes para crianças. Podem viver até 35 anos. Hoje são considerados um símbolo nacional da Noruega e são muito valorizados. Número 6. Cavalo Appaloosa, o cavalo pintado dos povos indígenas americanos. Imagine um cavalo com manchas semelhantes às de um cão dálmata, criado por povos indígenas da América. O Appaloosa foi desenvolvido pela tribo Nez Perce, no noroeste dos Estados Unidos, por volta do ano 1700. Eles costumam ter entre 1,42 m e 1,60 m de altura e pesar de 435 a 545 quilos. Eles possuem 5 padrões principais de manchas: Leopard, Blanket, Snowflake, Marble e Frost. Cada cavalo possui um padrão completamente único, como uma impressão digital. Em 2019, o registro oficial contava com mais de 600.000 cavalos Appaloosa, tornando-os uma das raças mais populares do mundo. Outra característica especial é a pele manchada visível ao redor dos olhos, focinho e órgãos genitais. Os cascos possuem listras verticais, algo típico da raça. Em 2018, um exemplar foi vendido por $250 mil após vencer um campeonato de conformação. A tribo Nez Perce realizou séculos de seleção genética, criando cavalos excepcionais. Em 1877, o exército dos Estados Unidos confiscou e massacrou grande parte do rebanho, destruindo o programa de criação. Apenas alguns cavalos sobreviveram, o que permitiu que a raça fosse posteriormente restaurada. Eles podem viver até 30 anos e são conhecidos por sua grande resistência. Compartilhe este vídeo com amigos que também amam cavalos pintados. Número 5. Pônei Shetland, o pequeno cavalo poderoso de 100 centímetros. O que você faria se soubesse que um dos menores pôneis do mundo pode puxar um peso equivalente ao seu próprio corpo, sendo proporcionalmente muito mais forte que muitos cavalos grandes? O pônei Shetland vem das Ilhas Shetland, na Escócia, uma região com clima extremamente rigoroso. Sua altura varia de 70 a 107 centímetros e o peso fica entre 180 e 200 quilos. Eles foram desenvolvidos para trabalhar nas minas de carvão no século XIX, puxando vagões em túneis baixos. Eles conseguem puxar até o dobro do seu próprio peso. Em 2019, um Shetland de 90 quilos conseguiu puxar 170 quilos em uma competição. Eles possuem pelagem dupla, capaz de suportar temperaturas abaixo de menos 30 graus Celsius.
São extremamente resistentes e conseguem sobreviver com muito pouca comida. Em 2020, um pônei Shetland sobreviveu 2 semanas preso na neve, alimentando-se apenas de casca de árvore. O temperamento deles é forte e bastante teimoso. Mesmo assim, são muito inteligentes e podem aprender truques complexos. Em 2018, um Shetland aprendeu a abrir a porta do estábulo e frequentemente escapava. Eles podem viver até 35 anos, o que é uma longevidade muito alta. São muito populares para crianças, mas precisam de treinamento firme. Pode-se dizer que a natureza criou verdadeiros gigantes em miniatura, com força extraordinária. Número 4. Cavalo Brumby. O cavalo selvagem da Austrália, com 200 anos. Você sabia que a Austrália possui uma população de cavalos totalmente selvagens, descendentes de cavalos domésticos que escaparam? O Brumby vive no interior da Austrália e se tornou completamente selvagem por volta do ano 1800. Sua altura vai de 1,42 m a 1,60 m e o peso varia de 385 a 540 quilos. A população atual é estimada em cerca de 400 mil cavalos, e o governo australiano os considera uma espécie invasora prejudicial ao ecossistema. Eles se reproduzem muito rapidamente, podendo dobrar a população a cada 4 anos. Em 2019, o governo eliminou 10 mil Brumbies para controlar a população, o que gerou grande controvérsia. Eles vivem em ambientes extremamente duros, com temperaturas que podem chegar a 48 graus Celsius. Durante períodos de seca, conseguem viajar até 80 quilômetros em busca de água. Em 2020, um grupo de cavalos foi registrado sobrevivendo 6 meses sem uma fonte estável de água. Eles são muito resistentes e conseguem sobreviver a doenças que muitos cavalos domésticos não suportam. Seus cascos são extremamente duros, por isso não precisam de ferraduras. Em 2018, um Brumby, capturado após 20 anos vivendo na natureza, ainda tinha cascos perfeitos. No entanto, eles causam grandes danos ecológicos, destruindo vegetação nativa. A expectativa de vida na natureza é de cerca de 20 anos. Eles são, ao mesmo tempo, um símbolo da história colonial e um problema ambiental controverso na Austrália. Número 3. Cavalo Knabstruper, o cavalo dálmata gigante. Você consegue imaginar um cavalo que parece um cão dálmata gigante, coberto por manchas complexas pelo corpo inteiro? O Knabstruper tem origem na Dinamarca, por volta do ano 1600, e hoje é muito raro. Sua altura fica entre 1,52 m e 1,65 m, e o peso vai de 450 a 550 quilos. Eles possuem padrões de manchas tipo leopardo, com pontos de diferentes tamanhos por todo o corpo. Alguns cavalos têm apenas poucas manchas, enquanto outros são quase completamente cobertos por elas. Em 2019, estimava-se que existiam apenas cerca de 2.000 indivíduos no mundo. Eles foram desenvolvidos para circos, devido à aparência extremamente marcante. Têm bom temperamento e são fáceis de treinar, podendo executar performances complexas. Em 2018, um Knabstruper tornou-se a estrela principal de um espetáculo de circo europeu. São fortes e ágeis, destacando-se em dressagem e salto. Cada cavalo tem um padrão totalmente único, portanto, não existem dois iguais. Em 2020, um exemplar foi vendido por 120 mil euros após ganhar um campeonato de conformação. Em 1950, a raça quase foi extinta, restando apenas 100 cavalos. Eles podem viver até 30 anos e são considerados um tesouro nacional da Dinamarca. Número 2. Cavalo campeiro. O cavalo dos gaúchos brasileiros com 400 anos. Imagine só, uma raça de cavalo desenvolvida pelos gaúchos do Brasil, perfeitamente adaptada às planícies do Pampa. O cavalo campeiro surgiu no sul do Brasil no século XVII, descendente de cavalos ibéricos. Eles têm uma altura que varia entre 1,45 m e 1,55 m e pesam entre 400 e 450 quilos.
Esses cavalos foram criados para trabalhar com o gado em terrenos bem difíceis, sabe? Podem trabalhar até 12 horas por dia. Em 2019, um campeiro trabalhou 14 horas seguidas conduzindo gado em uma fazenda. Eles têm um andar natural extremamente confortável, ideal para longas distâncias. Ao invés de trotar, eles se movem com um tipo especial de passo chamado marcha batida. Em 2018, um gaúcho percorreu 300 quilômetros montado em um campeiro sem sentir dores musculares. Eles são muito resistentes e suportam doenças tropicais que afetam outras raças. Conseguem sobreviver apenas com pasto natural, sem alimentação suplementar. Em 2020, um rebanho de campeiros sobreviveu a um inverno rigoroso sem ração extra. Em 1980, a raça quase desapareceu, restando apenas 500 cavalos. Hoje existem cerca de 8.000 indivíduos. Eles podem viver até 30 anos e são considerados patrimônio cultural do estado do Rio Grande do Sul, no Brasil. Número 1. Cavalo Murgese, o cavalo renascentista da Itália. Você acredita que existe uma raça italiana desenvolvida durante o Renascimento que quase foi extinta várias vezes? O Murgese surgiu na região de Murge, na Itália, por volta dos anos 1500. Eles têm altura entre 1,55 m e 1,68 m e pesam entre 500 e 600 quilos. Esses cavalos foram criados para servir na cavalaria pesada nas guerras do Renascimento italiano. Possuem uma estrutura óssea extremamente forte, capaz de suportar armaduras completas. Em 2019, havia apenas cerca de 1.200 cavalos registrados, tornando a raça extremamente rara. Eles só podem ter pelagem preta ou cinza muito escuro, sem marcas brancas. Outras características marcantes são a crina e a cauda muito longas e espessas. Em 2018, um cavalo dessa raça tinha uma crina de 2,20 m de comprimento. Em 1926, a raça quase desapareceu, restando apenas 46 indivíduos. Um programa cuidadoso de preservação e reprodução salvou a raça. Em 2020, o número aumentou para cerca de 1.300 cavalos, e a população continua se recuperando. Eles têm temperamento muito dócil, por isso são usados em ecoterapia. A expectativa de vida é de cerca de 25 anos. Hoje, são considerados um verdadeiro tesouro nacional da Itália. Essas são algumas das raças de cavalos mais especiais e impressionantes do mundo, cada uma com sua própria história, força e beleza únicas. Desde poderosos cavalos de guerra, que acompanharam guerreiros em batalhas, até pequenos pôneis cheios de força, todos mostram o quanto a natureza e a criação humana podem produzir animais extraordinários. Qual dessas raças você achou mais incrível? Deixe um comentário abaixo contando sua opinião. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos fascinantes. Você já ouviu falar de cavalos tão raros que talvez nunca encontre um na vida? No vídeo de hoje, vamos embarcar numa jornada para descobrir 10 raças de cavalos incrivelmente raras. Do Newfoundland, que sobrevive a tempestades de neve, ao Caspian, antigo como se tivesse saído da história, até o Tiger Horse, com suas listras estranhas como as de um tigre, ou o Lipizzaner real, com sua aura de realeza. Cada raça de cavalo é uma história de sobrevivência, mistério e genética maravilhosa que vai te deixar arrepiado. Se você gostou, não se esqueça de curtir, comentar qual raça de cavalo mais te impressionou e se inscrever no canal para não perder o próximo episódio. Número 1. O cavalo Newfoundland. O cavalo Newfoundland é uma das raças mais raras e menos conhecidas do mundo, existindo apenas em pequenas populações isoladas na ilha de Newfoundland, no Canadá. Não é uma raça criada para shows ou para o exército. O Newfoundland se desenvolveu quase inteiramente devido à natureza rigorosa. O longo isolamento os transformou em uma cópia viva do processo de evolução.
onde apenas os indivíduos mais resistentes puderam sobreviver. Seus ancestrais teriam chegado com navios europeus no século XVII, sendo depois abandonados em áreas remotas, vivendo semi-selvagens e se reproduzindo por conta própria. Invernos longos, tempestades violentas, terreno rochoso e vegetação escassa selecionaram indivíduos ágeis, inteligentes e com uma resistência extraordinária. O Newfoundland mede entre 140 e 160 centímetros, com corpo forte, musculatura compacta, mas poderosa. Cascos grossos ajudam a agarrar as rochas e a suportar a neve profunda. A pelagem é geralmente escura e no inverno cresce espessa como um casaco natural. Apesar de robustos, mantém uma forma equilibrada, exibindo uma beleza nascida da sobrevivência. Número 2. O cavalo Caspian. O cavalo Caspian é considerado uma das raças mais antigas e raras ainda existentes, como uma porta aberta para o passado dos equinos. Diferente das raças modernas que foram intensamente cruzadas nos últimos séculos, o Caspian mantém muitas características primitivas, podendo ter se originado de linhagens de cavalos que viveram no Oriente Médio há milhares de anos. O curioso é que essa raça quase desapareceu da história e só foi redescoberta no Irã no início do século XX, perto do Mar Cáspio. Apesar de pequenos, medindo apenas entre 90 e 120 centímetros, os Caspians não são frágeis como podem parecer. Seus corpos são equilibrados, com ossos fortes, peito profundo e músculos definidos, o que lhes confere resistência para longas distâncias. A cabeça é pequena e elegante, os olhos brilhantes e sempre alertas, e o pescoço arqueado, conferindo uma postura nobre raramente vista em uma raça de cavalo tão pequena. A pelagem geralmente possui tons de marrom, preto, cinza ou castanho, às vezes brilhando sob o sol. O Caspian possui uma beleza clássica e é um testemunho vivo de uma linhagem genética rara que sobreviveu ao tempo. Número 3. O cavalo banido americano. No mundo dos cavalos raros, o cavalo banido americano é um nome que evoca tanto curiosidade quanto controvérsia, pois sua história não foi apenas esquecida, mas também intencionalmente ocultada. Diferente de outras raças que desapareceram por acaso, esta linhagem foi gradualmente eliminada por decisões políticas, interesses econômicos e conflitos culturais durante a expansão territorial na América do Norte. Por isso, quase não aparece nos registros oficiais, tornando sua existência mais parecida com uma lenda. Sua origem é atribuída a cavalos espanhóis, que escaparam ou foram capturados pelos nativos. Através de muitas gerações de seleção, eles criaram uma linhagem de cavalos leves, rápidos, resistentes e extremamente inteligentes, muito diferente dos cavalos europeus. Não era apenas um meio de transporte, mas também uma vantagem estratégica, ajudando na caça e na mobilidade em ambientes hostis. Foi essa mobilidade que os tornou uma ameaça. Muitos documentos registram confiscos em massa, matança sistemática e cruzamentos forçados para diluir a genética. O resultado foi uma raça de cavalo quase apagada da história. Número 4. O cavalo Sorraia primitivo. O cavalo Sorraia primitivo é considerado uma das linhagens de cavalos mais antigas e raras ainda existentes na Europa, como um vestígio vivo da pré-história. Não moldado por programas de criação humana, o Sorraia mantém muitas características físicas e genéticas que lembram os cavalos selvagens antigos que vagavam antes da domesticação em larga escala. Devido ao seu número extremamente pequeno e à sua existência discreta, cada indivíduo Sorraia é como um fragmento precioso do patrimônio natural. O Sorraia tem sua origem nas regiões áridas da Península Ibérica, perto dos rios Sor e Raia. Milhares de anos de sobrevivência em condições de solo pobre, clima rigoroso e escassez de alimentos criaram uma raça de cavalo que economiza energia, é resistente e extremamente vigilante. O corpo é compacto,
Os ossos são fortes e os músculos são secos, favorecendo a resistência em vez da força explosiva. A característica mais facilmente reconhecível é a pelagem amarela acinzentada ou marrom clara, quase sempre com uma listra dorsal preta e, às vezes, listras nas pernas. Um sinal clássico da linhagem ancestral de cavalos. Pesquisas genéticas mostram que o Sorraia preserva muitos genes raros que desapareceram em raças modernas, tornando-o uma chave para entender a evolução equina. Número 5. O cavalo Banker original. O cavalo Banker original é uma das raças de cavalos selvagens mais raras dos Estados Unidos, vivendo isolado por séculos nas ilhas costeiras da Carolina do Norte. Diferente de cavalos domésticos ou rebanhos selvagens formados por cavalos abandonados, o Banker foi quase inteiramente criado pela seleção natural pura. O ambiente hostil das ilhas de areia selecionou apenas os indivíduos com resistência extraordinária, transformando-os em uma população única. Muitas teorias sugerem que os ancestrais do Banker vieram de naufrágios espanhóis nos séculos XVI e XVII. Os cavalos nadaram até a costa, ficaram presos em pequenas ilhas sem predadores, mas enfrentaram solos pobres em nutrientes, água salobra e pouquíssima comida. Ao longo de muitas gerações, eles se adaptaram a ponto de poder comer plantas com pouco valor nutritivo e beber água ligeiramente salgada, mantendo-se saudáveis, algo que cavalos normalmente não suportariam. O Banker tem um corpo compacto e musculatura densa, o que ajuda a economizar energia. Seus cascos são extremamente duros, resistindo à areia molhada e às tempestades. Eles vivem em rebanhos disciplinados, liderados por uma égua experiente, enquanto os garanhões protegem o rebanho com táticas, sem agressão desnecessária. Número 6. O cavalo selvagem Duellman original é considerado uma relíquia viva extremamente rara da Europa, pois mantém muitas características genéticas e comportamentais próximas às dos cavalos selvagens antigos, antes da expansão humana e da domesticação em massa. Diferente das manadas de cavalos selvagens modernos, que são descendentes de cavalos domésticos abandonados, o Duellman sobreviveu graças ao seu longo isolamento, resistência extraordinária e mínima intervenção humana, algo quase inexistente no mundo de hoje. Sua origem remonta à Idade Média, quando florestas densas e pântanos cobriam muitas regiões da Alemanha. Eles viviam livremente, formando manadas organizadas e sobrevivendo inteiramente por instinto. Mais tarde, graças às reservas naturais, a população de Duellman conseguiu escapar da ameaça de captura ou desaparecimento, como muitas outras manadas de cavalos selvagens. O Duellman tem um corpo compacto e musculoso, focado na resistência. A cabeça é relativamente grande, os olhos são alertas e as orelhas estão sempre erguidas. A pelagem é geralmente marrom, cinza ou cinza amarelada e muitas vezes apresenta uma faixa dorsal escura, um sinal genético antigo. Eles reagem extremamente rápido ao perigo e mantêm uma hierarquia clara dentro da manada, criando uma estabilidade rara. Número 7. O cavalo Appaloosa Nez Perce original não é apenas raro, é um testemunho vivo da profunda relação entre um povo e uma raça de cavalos criada com inteligência, disciplina e uma visão genética à frente de seu tempo. Desenvolvida pela tribo Nez Perce, no noroeste dos Estados Unidos, essa linhagem de cavalos foi um dos mais avançados feitos de criação seletiva da história, muito antes da ciência moderna dar nome à genética. Os Nez Perce não criavam cavalos por estética. Eles selecionavam de forma extremamente rigorosa. Apenas os indivíduos mais rápidos, resistentes, inteligentes e dóceis eram permitidos para a reprodução. Cavalos fracos, agressivos ou difíceis de treinar eram eliminados da linhagem. Graças a isso, o Appaloosa original possui um corpo esbelto, pernas longas, peito profundo e músculos flexíveis, nascido para correr longas distâncias,
fazer manobras rápidas e ser resistente em jornadas longas. A pelagem manchada característica, acompanhada de cascos listrados, pele marmorizada e a esclera branca visível ao redor dos olhos, mostra uma particularidade genética rara. O mais valioso, ainda, é o temperamento, leal, perspicaz e capaz de reagir quase como se lesse a mente do cavaleiro. Após a Guerra Nez-Perce, em 1877, essa linhagem de cavalos foi severamente devastada, quase levando-a à extinção. Número 8. O cavalo Tiger original é um dos fenômenos genéticos mais raros e curiosos que já apareceram no mundo equino. Diferente das raças malhadas comuns, ou dos padrões de manchas como o Appaloosa, o Tiger Horse possui listras verticais naturais e bem definidas, que se assemelham exatamente aos padrões de um tigre. Não são manchas aleatórias, mas sim linhas retas, formadas por uma combinação genética extremamente rara, tão rara que muitos especialistas passam a vida toda sem encontrar um exemplar verdadeiramente autêntico. A origem do Tiger Horse ainda é um mistério. Há uma teoria de que está relacionado a antigas linhagens de cavalos da Ásia Central, onde espécies equinas primitivas viviam em ambientes perigosos. Outra opinião sugere que é uma mutação espontânea rara, que só ocorre quando genes de pigmentação modificados se alinham acidentalmente de forma estável. Seja qual for a direção, os pesquisadores concordam que o surgimento natural do Tiger Horse é, de fato, quase um milagre estatístico. Além de sua beleza exótica, o Tiger Horse também possui músculos bem definidos, ossos fortes e alta resistência. O mais difícil é a reprodução. Mesmo ao acasalar dois indivíduos listrados, o potro pode não nascer com o padrão. Por isso, cada nascimento de um indivíduo listrado completo é considerado um evento valioso. Número 9. O cavalo Lipizzaner real original não é apenas uma raça rara. É um símbolo vivo de poder, arte e história europeia. Essa linhagem de cavalos começou no século XVI, quando o Império Habsburgo estabeleceu um rigoroso programa de criação para produzir o cavalo perfeito para a nobreza, o campo de batalha e a equitação acadêmica. Foi a seleção rigorosa ao longo de muitas gerações que tornou o Lipizzaner puro sangue real uma das formas mais raras de existência no mundo equino moderno. A base dessa raça foi criada a partir de linhagens de cavalos espanhóis, árabes e berberes, mas não apenas a força era valorizada. Inteligência, temperamento e capacidade de aprendizado também eram critérios obrigatórios. Apenas um pequeno desvio na estrutura ou comportamento era suficiente para ser excluído da linhagem. O Lipizzaner tem um corpo compacto, músculos profundos, pescoço arqueado e altivo, e um andar elevado e poderoso. O interessante é que os potros geralmente nascem com uma cor escura e clareiam gradualmente com o tempo, às vezes levando quase 10 anos. Em particular, eles são famosos por sua inteligência superior, sendo capazes de aprender movimentos de alta escola como levade, courbet, capriole, técnicas que exigem força, equilíbrio e confiança absoluta. Número 10. Entre todas as variações do andaluz, o cartujano puro sangue é considerado a linhagem mais rara e valiosa, comparado ao sangue sagrado da Espanha. O que torna o cartujano especial não é apenas sua aparência régia, mas também a maneira como foi preservado ao longo dos séculos com um rigor quase absoluto. Monges cartuchos guardaram essa linhagem de cavalos como um patrimônio, restringindo ao máximo o cruzamento para proteger suas características genéticas únicas. O cartujano se destaca pela postura imponente, pescoço alto e arqueado, peito largo e um andar elevado e artístico. Ao se mover, ele transmite uma sensação de força e elegância, como se tivesse nascido para aparecer em cerimônias nobres. Mas o verdadeiro valor do cartujano reside também em sua inteligência e sensibilidade. Muitos acreditam que eles podem sentir o humor do cavaleiro, respondendo a sinais sutis que outras raças de cavalos dificilmente percebem. No entanto, essa pureza é o grande desafio.
Apenas um pequeno erro na linhagem pode fazer com que um indivíduo não seja mais reconhecido como um cartujano autêntico. Por isso, os registros genealógicos são mantidos de forma extremamente rigorosa, e apenas alguns criadores são autorizados a manter essa linhagem. Historicamente, o cartujano era frequentemente reservado para reis, generais e cerimônias de prestígio. Então, acabamos de explorar as 10 raças de cavalos mais raras com histórias que são ao mesmo tempo misteriosas e impressionantes. Algumas sobreviveram graças à natureza rigorosa, outras carregam sangue real, e há aquelas com padrões únicos, como o cavalo-tigre. O mundo equino é realmente muito maior do que imaginamos. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar qual cavalo mais te impressionou. E o mais importante, inscreva-se no canal para não perder o próximo episódio com raças de cavalos ainda mais incríveis. Você consegue imaginar cavalos tão lindos que valem mais que mansões e que são treinados para serem limpos como animais de estimação de luxo? Hoje vamos explorar as 15 raças de cavalos mais extraordinárias, que quando correm na pista parecem jogadores de futebol dançando a dança da champa, rítmicos, suaves e cheios de força. Desde os cavalos brasileiros que dançam naturalmente, os gigantes brancos franceses que parecem unicórnios, até a raça de cavalos com brilho dourado metálico que valem $500 milhão. Deus criou os cavalos, e o homem os lapidou em obras de arte vivas. Se você está pronto para entrar neste mundo de fantasia da vida real, lembre-se de curtir, comentar e se inscrever no canal agora mesmo. Número 15. Manga larga marchador. O cavalo brasileiro que sabe dançar disco, naturalmente. O manga larga marchador é o orgulho do Brasil com sua marcha única, sempre mantendo 2 a 3 patas no chão, parecendo que está deslizando sobre um piso polido. Sem trote saltitante, sem balanço brusco, apenas a suavidade de um sofá de luxo. Esta raça foi desenvolvida em 1800, quando cavalos reais portugueses foram cruzados com raças locais. Em 2015, um exemplar campeão foi vendido por $150 mil americanos. A marcha é tão suave que o cavaleiro pode segurar um copo cheio de água sem derramar uma gota. O interessante é que essa habilidade é hereditária. Muitos potros já nascem sabendo desfilar. Temperamento dócil, alta resistência, serve para o trabalho na fazenda, competições ou apresentações. Número 14. Passo Fino, Gené, Andaluz, Berbere. Um combo 4 em 1. Este não é um cavalo comum, é uma fusão de luxo de 4 raças nobres. O Passo Fino traz um andar rápido, suave e elegante. O genete espanhol revive o espírito medieval de seu DNA antigo. O andaluz contribui com o pescoço arqueado e aristocrático, e o berbere adiciona a resistência do deserto. O resultado é um cavalo que anda como se voasse, parece um nobre e corre como um guerreiro. Em 2016, um exemplar foi vendido por $200 mil americanos. Até 2019, apenas 50 criadores em todo o mundo conseguiram essa combinação. A marcha é tão suave que de longe parece patinação artística, cabeça refinada, crina densa, inteligente e extremamente sensível. Um cavalo exigente, mas de altíssimo nível. Número 13. Marwari. O cavalo com orelhas em forma de coração. Marwari é uma raça indiana famosa por suas orelhas curvadas para dentro que se tocam, formando um formato de coração raríssimo. De longe, parece que estão usando uma coroa. Criados pelos guerreiros Rajput desde o século XII, os Marwari não são apenas bonitos, mas também super resistentes, podendo galopar por horas no deserto sem água. Suas orelhas podem girar 180 graus,
escutando como um radar vivo. Em 2015, um exemplar puro sangue foi vendido por US$100 mil americanos. Houve um tempo em que a população caiu para menos de 1.000 indivíduos, quase à beira da extinção. Mas felizmente foram salvos pela família real de Jodhpur. Hoje, os Marwari são considerados sagrados e proibidos de exportação para proteger seu patrimônio nacional. Número 12. Gypsy Ben Clydesdale, o gigante saído de um conto de fadas. Esta é uma raça de cavalo em que só a escovação da crina leva 2 horas por dia. A combinação de Gypsy e Clydesdale cria um gigante com crina e pelos, das patas que arrastam no chão, parecendo um unicórnio da vida real. Quase 2 metros de altura, pesando até 1.200 quilos, mas com um temperamento dócil como um cordeiro. Em 2016, um exemplar foi vendido por US$180 mil americanos. A crina pode atingir 2 metros de comprimento e o custo de manutenção é de cerca de US$500 americanos por mês. Em 2018, um vídeo de um Gypsy Clydesdale balançando a crina alcançou 200 milhões de visualizações. Hoje em dia, eles são extremamente populares em casamentos de contos de fadas, com um aluguel de até US$1.000 americanos por hora. Número 11. Orlov Trotter, o cavalo russo que trota mais rápido do que galopa. Parece ilógico, mas é verdade. O Orlov Trotter foi criado para trotar tão rápido que ultrapassa o galope. Desenvolvido a partir de 1780, esta raça já estabeleceu o recorde de 1 quilômetro em 1 minuto e 52 segundos. Ao correr, eles parecem flutuar acima do chão. Em 2017, a população diminuiu drasticamente para 20 mil indivíduos, levando a Rússia a declarar o Orlov como patrimônio nacional e proibir a exportação dos melhores exemplares. Eles são inteligentes, um pouco teimosos, mas extremamente leais. As corridas de trote Orlov já renderam US$50 milhões americanos por ano para Moscou. As cores mais comuns são cinza, preto e marrom, com um visual muito da realeza do leste europeu. Número 10. Cavalo da Floresta Negra. O cavalo chocolate com crina dourada. Se você acha que essa cor é tingida, está enganado. O cavalo da Floresta Negra da Alemanha tem um corpo marrom chocolate escuro e uma crina dourada prateada e brilhante, com um contraste tão forte que parece editado. Surgido em 1500, esta raça é pequena, mas extremamente forte. O interessante é que os potros nascem com crina escura, que clareia para dourado aos 3 anos de idade. Em 2016, um exemplar perfeito foi vendido por US$80 mil americanos. A população atual é de apenas cerca de 8 mil indivíduos, com apenas 200 novos nascimentos por ano. Temperamento dócil, muito adequado para turismo equestre. A expectativa de vida é de até 30 anos. Um cavalo de longa vida e com uma cor instagramável. Número 9. Arabi Marwari Núcleos, o cavalo de sheiks e marajás. Esta é uma combinação tão rara que só de ouvir o nome já soa caro. O Arabi Marwari Núcleos combina a resistência no deserto do Paquistão, as orelhas curvadas do Marwari e a elegância do cavalo árabe. Sua pelagem metálica sob o sol parece um efeito cinematográfico. Em 2017, um exemplar foi vendido por US$250 mil americanos. Até 2018, havia apenas 10 criadores em todo o mundo que produziam esta raça, com um total de menos de 100 indivíduos. Em 2019, apareceu em uma exposição em Dubai e causou sensação global. Eles correm na areia profunda por horas sem se cansar, com um temperamento forte, mas absolutamente leal. Um cavalo perfeito para a realeza do deserto. Número 8. Chocolate Silver Dapple, o cavalo chocolate salpicado de prata.
O chocolate Silver Dapple parece uma sobremesa de luxo que sabe correr. Corpo cor de chocolate coberto por manchas prateadas e redondas como moedas. Tão perfeito que muitos pensam ser falso. Em 2015, um exemplar foi vendido por $300 mil americanos. Existem apenas cerca de 200 indivíduos que atendem ao padrão no mundo. O padrão muda com as estações, mais brilhante no verão, mais discreto no inverno. Em 2018, um vídeo viralizou com 300 milhões de visualizações porque todos pensaram que era computação gráfica. Essa cor de pelagem geralmente aparece em cavalos Rocky Mountain, Morgan ou Tennessee Walker. O único defeito? Quanto mais crescem, mais as manchas prateadas desbotam. Então os potros são sempre as estrelas das fotos. Número 7. Boulonnais, o cavalo branco que parece uma estátua de mármore viva. O Boulonnais é uma raça de cavalo de tração francesa, com uma pelagem tão branca e pura, que parece ter sido esculpida em mármore de Carrara. Seus músculos são visíveis sob a pele branca, parecendo uma escultura grega, mas que sabe correr. Originário de Boulogne-sur-Mer, antes mesmo do Império Romano, essa raça quase foi extinta, restando apenas cerca de 600 exemplares na década de 1980. Em 2016, um exemplar campeão foi vendido por $120 mil americanos. Apesar de pesar até 1.000 quilos, o Boulonnais possui uma cabeça delicada, algo raro em cavalos de tração. Em 2020, um vídeo em câmera lenta de um Boulonnais galopando alcançou 150 milhões de visualizações, fazendo muitos pensarem que era uma estátua em movimento. Número 6. O andaluz, o bailarino de 4 patas da Espanha. Cavalos andaluzes não apenas correm, eles performam. Com a capacidade quase inata de realizar piaffe, passage e levade, essa raça parece um bailarino profissional. Originário da Andaluzia e documentado desde 1500, o andaluz é um símbolo da arte equestre clássica. Em 2015, um campeão de adestramento foi vendido por $500 mil americanos. Análises genéticas em 2018 confirmaram que eles pertencem a um dos grupos de raças mais puras, com 8.005 linhagens. A crina grossa, o movimento elevado das patas e o andar elegante fazem de cada passo do andaluz uma verdadeira performance de palco. Algo inesquecível. Número 5. O cavalo árabe, o ancestral de quase todas as raças de cavalos. Se cavalos tivessem uma árvore genealógica, o cavalo árabe seria o patriarca. Com sua cabeça côncava característica, cauda naturalmente alta e resistência lendária, essa raça influenciou mais de 300 raças modernas. Criado pelos beduínos por 3.000 anos, o cavalo árabe tem uma vértebra lombar a menos que outras raças, o que resulta em um dorso mais curto e maior resistência para correr. Em 2016, um campeão foi vendido por $2 milhões americanos, e linhagens egípcias puras podem chegar a $3 milhões. Em corridas de resistência de 160 km, os cavalos árabes quase monopolizam o pódio. Leve, inteligente e extremamente sensível, um verdadeiro ícone. Número 4. O Clydesdale, o gigante escocês famoso em todo o mundo. O Clydesdale é uma raça de cavalo tão grande que, quando aparece, preenche toda a tela. Com quase 1,83 m de altura, pesando até 1.200 kg e com pelos brancos e densos nas patas, eles se tornaram estrelas nos comerciais da Budweiser. Originário do Vale do Rio Clyde, na Escócia, desde 1700, o Clydesdale era usado como cavalo de guerra e de tração pesada. Em 2015, cada exemplar da equipe Budweiser foi avaliado em $500 mil americanos. Apesar da aparência imponente, eles têm um temperamento surpreendentemente gentil.
comem até 30 quilos de comida por dia e precisam de escovação diária nas patas, como se fossem pets VIP. Realmente gigantes, mas muito amáveis. Número 3. Lipizan, o cavalo austríaco que sabe pular no ar. O Lipizan é a estrela da Escola Espanhola de Equitação em Viena, famoso por seus movimentos de airs above the ground, saltando com as 4 patas do chão como golfinhos. Originária de Lípica desde 1580, essa raça requer 6 anos de treinamento e um custo de cerca de $200 mil americanos para realizar uma performance completa. Em 2016, um Lipizan foi vendido por $800 mil americanos. O interessante é que os potros nascem com uma pelagem escura que clareia gradualmente até os 10 anos de idade. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Lipizans foram salvos dos bombardeios pelo General Patton. Não apenas lindos, eles são a prova da combinação perfeita entre arte e disciplina. Número 2. Akal Teke, o cavalo dourado metálico vivo. O Akal Teke do Turcomenistão possui uma pelagem dourada metálica líquida, tão brilhante que muitos pensam ser CGI. Esta é uma das raças de cavalos mais antigas, com mais de 4.000 anos. Em 2015, um exemplar dourado perfeito foi vendido por $500 mil americanos. O brilho metálico especial vem da estrutura do pelo que refrata a luz como um prisma. Em 2018, um vídeo de um Akal Teke galopando ao pôr do sol atingiu 500 milhões de visualizações, causando debate na internet por ser bom demais para ser verdade. Eles possuem uma resistência lendária no deserto e são um símbolo nacional do Turcomenistão. Esbelto, forte e leal. Um verdadeiro cavalo de ouro das lendas. Número 1. O Frísio, a joia negra perfeita da Holanda. O frísio é a própria definição de perfeição em preto. Todo preto, com crina e cauda longas como seda líquida em câmera lenta, parece ter saído de um filme de fantasia. Originário da Frísia, na Holanda, e documentado desde 1200, o frísio é uma raça que só aceita a cor preta absoluta. Nem mesmo uma pequena mancha branca é permitida. Em 2015, um campeão foi vendido por $1 milhão americanos. A crina pode chegar a 2 metros de comprimento e precisa de 2 horas de escovação diária. Quase extinto em 1900, quando restavam apenas 3 garanhões, o frísio é hoje conhecido como a joia negra da Holanda. Bonito, majestoso e totalmente real. E assim, terminamos nosso passeio pelo mundo de cavalos tão lindos que parecem ter saído de um filme de fantasia. Cada vez que eles correm, sua graça é tão cativante quanto a de um jogador de futebol que faz um gol de bicicleta, forte e artístico ao mesmo tempo, prendendo a atenção de todos. Desde as raças raras que valem milhões até as lendas preservadas por milhares de anos, tudo mostra que a natureza sempre sabe como nos surpreender. Se você gostou, não se esqueça de curtir, comentar o que achou e se inscrever no canal para continuar explorando as maravilhas do mundo. Algumas pessoas gastam fortunas em carros de luxo, outras em mansões à beira-mar. Mas no universo de elite das corridas de cavalos, isso às vezes é o suficiente para apenas uma cobertura de égua. Existem garanhões que chegam a faturar $1 milhão por um encontro, e os criadores ainda formam filas, sem reclamar. Bem-vindos ao Top 10 das coberturas mais caras da história das corridas de cavalos, onde os pais da nação fazem dinheiro mesmo quando estão parados na cocheira. Curta, siga e comente qual cavalo você acha que gera mais dinheiro. Em 10º lugar, Curling, $225 mil americanos. Existem lendas que não se aposentam, elas apenas mudam de palco. Curling é um desses exemplos. Se cavalos bebessem, Curling seria um bourbon de alta qualidade. Quanto mais velho, mais valioso. Nascido em 2004,
Este garanhão castanho dominou as pistas antes de entrar em uma nova fase, onde ele faz dinheiro parado. Atualmente, Curlin está no Hill and Dale at Chapala, no Kentucky, com uma taxa de $225 mil para a temporada de 2025, um valor que faria muitos engolirem em seco. Mas o investimento vale a pena. Apenas em 2024, os descendentes de Curlin conquistaram 3 vitórias de grau 1 e 5 chegadas de grau 1. Ele também é o único garanhão com 8 vitórias na Breeders' Cup, um feito que o consagra como uma lenda viva. Aos 21 anos, Curlin continua saudável e gerando uma fortuna. No efêmero mundo das corridas de cavalos, ele prova que a verdadeira grandeza nunca expira. Número 9. Gun Runner, $250 mil americanos. O Gun Runner entrava na pista com aquela marra de quem já sabe o resultado, tipo, vamos correr só para cumprir tabela. Nascido em 2013, esse cavalo não era só rápido, ele era consistentemente bom, o que é ouro puro para os criadores. Atualmente, Gun Runner está no Three Chimneys Farm, no Kentucky, com uma taxa de cobertura de $250 mil. E não, isso não é só marketing. Gun Runner é um garanhão raro que quebrou recordes, liderou sua primeira geração em 2021, dominou a segunda em 2022 e continuou no topo da terceira em 2023. Para ter ideia, 9 dos seus filhos se tornaram milionários em apenas 2 gerações. Isso é inacreditável. Filho de Candy Ride e Quiet Giant, Gun Runner transmite velocidade, força e um espírito que não gosta de ficar em segundo lugar. Ele ainda está vivo, em plena forma, e cada égua que o visita não está indo na sorte. É um investimento calculado. Número 8. Justify, $250 mil americanos. Justify é o tipo de personagem que entra no filme e você já sabe que ele é o protagonista. Grande, elegante e nunca perdeu. Em 2018, ele fez o impensável. Venceu a tríplice coroa sem perder uma única corrida e ainda quebrou um recorde de 136 anos ao vencer o Kentucky Derby, mesmo sem ter corrido aos 2 anos de idade. Agora, Justify está no Harrah's Ashford Stud, no Kentucky, com uma taxa de $250 mil para a temporada de 2025. Após um período de acasalamentos privados, ele retornou ao preço público, e os criadores estão na fila como se fosse para comprar ingresso de show. Seu desempenho continua a crescer. Justify já tem 50 cavalos vencedores de stakes, incluindo 7 campeões de grupo ou grau 1. Filho de Scat Daddy e Stage Magic, Justify traz uma combinação de força e pedigree. Ele não está mais perseguindo a história. Agora ele está produzindo história, regularmente. Um potro de cada vez. Número 7. Into Mischief, $250 mil americanos. Se a indústria de criação de cavalos na América do Norte tivesse um trono, Into Mischief estaria sentado nele, muito à vontade. Na Spendthrift Farm, Kentucky, ele é o rei absoluto, com 5 títulos consecutivos de Champion Sire. A taxa de $250 mil para a temporada de 2025 não diminuiu, porque, simplesmente, não precisa diminuir. Into Mischief não nasceu famoso, não. Ele construiu sua reputação do zero, transformando-se no coração pulsante das corridas de cavalos americanas. Seus descendentes estão presentes em todos os grandes eventos, desde o Kentucky Derby até os palcos internacionais. Nomes como Authentic, Mandalone, Life is Good e Pretty Mischievous carregam o DNA dele. Filho de Harlan's Holiday e Leslie's Lady, Into Mischief possui uma linhagem de estrelas. Ele continua forte, dominando, e cada égua que o procura tem garantia de potencial, lucro e prestígio. Número 6. See the Stars, €250 mil. Em cada geração, surge uma estrela de verdade, e See the Stars é, literalmente, a estrela. No Giltown Stud, na Irlanda,
ele continua a brilhar, com uma taxa de 250 mil euros, a mais alta de sua carreira. Só na última temporada, ele produziu 28 cavalos vencedores de apostas, provando que a idade é apenas um número. Nomes como The Lion in Winter e Saxon Warrior continuam a incendiar as pistas de corrida. Filho de Cape Cross e Urban Sea, ele ainda é irmão por parte de mãe de Galileu. Só de ouvir, já se sente a realeza. O próprio Sea The Stars venceu 6 Group 1 consecutivas, do Epsom Derby ao Arc de Triomphe. Hoje, ele não é apenas uma lenda das corridas, mas também o padrão de um grande garanhão. Número 5. Tapit, $300 mil americanos. Tapit não apenas elevou o nível, ele construiu o pódio. Esse cavalo tordilho não correu muito, mas quando entrou no Haras da Gainesway Farm, transformou imediatamente todas as dúvidas em dinheiro. Sua taxa chegou a $300 mil, a mais alta da América do Norte na época. Filho de Pulpit e Tap Your Heels, Tapit transmite uma resistência, velocidade e estabilidade assustadoras. Nomes como Essential Quality e Tonalist são a prova viva disso. Tapit ainda está vivo, e a cada temporada de reprodução continua a lembrar aos criadores que a estabilidade a longo prazo é o verdadeiro auge. Em quarto lugar, Wootton Bassett, €300 mil. Se a indústria de corrida de cavalos tivesse uma categoria de virada de jogo espetacular, Wootton Bassett levaria o troféu sem dúvida. Houve um tempo em que o valor do acasalamento dele era de apenas €4 mil, o suficiente para comprar um carro usado. Mas e agora? Atualmente, Wootton Bassett está imponente na Coolmore, na Irlanda, com uma taxa de €300 mil, e ainda viaja para a Austrália a cada temporada, arrecadando $385 mil australianos, um recorde absoluto lá. Esse valor supera até mesmo lendas como Redoute's Choice, provando que isso não é sorte de principiante. Seus filhos, como Almanzor, King of Steel e Unquestionable, continuam a brilhar nas pistas de corrida ao redor do mundo, com uma mistura perfeita de velocidade e resistência. Filho de Ifraaj e Baladonia, Wootton Bassett possui uma linhagem dos sonhos. De um azarão a um ícone global, ele não apenas mudou seu próprio valor, mas também reescreveu como o mundo precifica os garanhões modernos. Número 3. Dubawi, $350 mil. Toda a indústria precisa de um padrão, e nas corridas de cavalos britânicas, esse nome é, sem dúvida, Dubawi. Servindo na Dalham Hall Stud em Newmarket, com um custo de $350 mil, ele e Frankel compartilham o título de garanhões mais caros do mundo atualmente. E não, esse preço não é só para ostentar. Dubawi já produziu 59 campeões do Grupo 1 e quase 300 cavalos vencedores de stakes. Números que até as estatísticas se curvam. Por mais de uma década, ele tem sido a espinha dorsal da criação britânica, aparecendo na linhagem de inúmeros campeões. Filho de Dubai Millennium e Zomaradá, Dubawi transmite velocidade, elegância e uma consistência rara. De Too Darn Hot a Modern Games, seus descendentes conquistam os 4 cantos do mundo. Dubawi não é apenas um sucesso, ele é o critério pelo qual todo criador se pergunta: será que eu já cheguei a esse nível? Em segundo lugar, Frankel, $350 mil. Existem garanhões que precisam de apresentação, mas Frankel não é um deles. Apenas sua taxa de 17% de potros vencedores de apostas já é suficiente para calar o resto. Atuando no Banstead Manor Stud, Frankel manteve sua taxa de $350 mil por várias temporadas, e a lista de espera nunca diminui. Filho de Galileu e Kind, Frankel transmite não apenas velocidade, mas também estrutura óssea, determinação e resistência. Com menos de 1.000 potros em pista, ele já produziu mais de 150 vencedores de apostas, uma consistência quase absurda. Frankel não precisa de uma temporada de arrasar.
porque ele arrasa em todas as temporadas. Ele é o orgulho da Inglaterra e o padrão ouro da criação moderna. Quando se fala em perfeição, a pergunta não é a quem ele se parece, mas sim, ele já alcançou o nível de Frankel. Em primeiro lugar, Deep Impact, 40 milhões de ienes. O Japão não apenas criou um campeão, eles criaram Deep Impact, um ícone nacional. Sob a sela de Yu Takataki, ele venceu 12 de 14 corridas, com uma leveza de brisa, mas com a força de um furacão. Quando ele foi para a reprodução na Shada Stallion Station, a taxa de Deep Impact atingiu 40 milhões de ienes, a mais alta na história do Japão. Isso não era apenas dinheiro, era voto de confiança. E seus filhos, como Gentle Donna, Saxon Warrior e Real Steel, retribuíram essa confiança com vitórias pelo mundo afora. Filho de Sunday Silence e Wind in Her Hair, Deep Impact combinou beleza, velocidade e um espírito de luta que era coisa de outro mundo. Mesmo tendo nos deixado em 2019, ele deixou um legado que ainda domina as pistas. Como o próprio nome diz, Deep Impact deixou um impacto profundo que o mundo das corridas jamais esquecerá. E assim, chegamos ao fim do nosso top 10 das taxas de cobertura mais caras da história das corridas de cavalos, onde cada nome não é apenas um cavalo, mas um verdadeiro império genético. Eles não apenas geram campeões, mas criam uma linhagem dominante que atravessa gerações. Num mundo onde uma única cobertura pode custar uma fortuna, essas lendas provam que a verdadeira classe pode render frutos para sempre. Se você ficou de queixo caído, então é porque a gente conseguiu. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e comentar qual nome te deixou mais arrepiado.